Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre o uso da internet e a função cognitiva dos idosos. Será que o uso da internet promove melhorias na função cognitiva dos idosos? Será que não? Será que acontece o contrário? Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu quero dar uma boa noite para você que está no Facebook, você que vai me acompanhar no Instagram também, você que vai assistir depois. Boa noite, Psicoanálise, seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu não sei se é um homem ou é uma mulher. Seja muito bem-vindo, você que vai me assistir depois no Instagram, compartilhe. Você que vai me assistir aqui no Facebook também, compartilhe essa live. Também quero pedir a você que vai acessar essa live no YouTube, que você se inscreva no canal, ative o sininho para que você sempre receba aí as informações, as notificações sobre as minhas lives e os meus vídeos, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui no Facebook, é Maria Teodora, seja bem-vinda. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, é com grande gratidão que eu estou aqui para a gente conversar sobre saúde da pessoa idosa e sempre trazendo informações, trazendo dicas sobre o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos, né? Psicoanálise é psicólogo Daniel França. Seja bem-vindo, Daniel. Gratidão pela sua presença, tá bom? Dá uma boa noite aqui para Evani, Francisquinha, Maria Helena, minha aluna, Maria Teodora. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Tô vendo que meus gatinhos estão correndo aqui, né? Quem está no Facebook está vendo. Mas, gente, não adianta prender. Se eu prender, não tem jeito. Eles começam a ameaçar 4, né, gente? 4 crianças mais a minha filha, são 5. Então tem que deixar tudo solto aqui mesmo, mas a gente foca aqui no nosso bate-papo e deixa os gatinhos correndo, né? Boa noite, Cleuma, Maria Abreu, sejam todos bem-vindos. Bom, vou iniciar a live de hoje então. Coloquei o tema, o uso da internet e a função cognitiva dos idosos. Por quê? Porque eu li um artigo hoje que foi publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, falando sobre esse assunto, um artigo, na verdade, de 2019, tá? E aí os pesquisadores estudaram se esse uso da internet trazia alguns benefícios para os idosos em termos de função cognitiva ou não, tá? E aí é isso que eu vou trazer, esse assunto que eu vou trazer para vocês hoje. Primeira coisa que a gente precisa recordar: quando a gente fala de declínio cognitivo em pessoas idosas, nós falamos de um efeito cascata, né? Os idosos, quando eles apresentam um declínio cognitivo, e aí sempre lembrando, quando a gente fala de cognição, a gente fala de raciocínio, a gente fala de memória, a gente fala de atenção, a gente fala de orientação e a gente fala da questão da linguagem também, mas a maioria dos idosos, quando a gente fala de cognição, eles associam só a questão da memória. Não, existe um conjunto de outros domínios aí relacionados à questão da cognição. E quando o idoso ele apresenta perdas cognitivas acentuadas, ele vai apresentar posteriormente também, inevitavelmente, também declínio funcional. Ele vai apresentar uma perda de capacidade funcional. E quando ele tem uma perda de capacidade funcional, obviamente, ele tem menos qualidade de vida. Então, muitos estudos vão sendo feitos, né, e estão sendo feitos aí, para que a gente consiga trabalhar a prevenção dessas perdas cognitivas, né? E para que a gente consiga manter a função cognitiva que o idoso tem em determinado momento. Então, o que a gente pode fazer? E aí, dentro dessa discussão, tem várias questões, né? Questões relacionadas à questão da alimentação, que eu sempre falo para vocês aqui no Instagram, né, Clema, aqui no Facebook, dos meus vídeos, a importância da alimentação para a gente manter a nossa cognição, para a gente prevenir demências. Fala a questão dos exercícios físicos, fala a importância de dormir bem, a importância de diminuir o estresse, mas a gente tem outras questões além dos treinos cognitivos que vão nos ajudar a manter a nossa cognição ou a prevenir também e evitar futuras complicações, tá? E aí, nesse sentido, a gente vê que surgiu, né, a internet, o número de pessoas idosas que utilizam a internet vem aumentando, embora muitos ainda não utilizem, infelizmente, por vários fatores, né? E esse estudo, o que ele fez? Ele analisou durante 4 anos, foi uma pesquisa que durou 4 anos, e o que foi analisado? Se nesse período os idosos que permaneciam utilizando a internet, se eles tinham ganho ou se eles tinham perda cognitiva, ou se não tinha diferença nenhuma, tá? E aí, o que eles perceberam ao longo desse estudo? Primeiro ponto, né? A gente tem que saber de que forma que eles avaliam essa perda ou esse ganho cognitivo. Existe um teste
Quem fez aí o curso de introdução à gerontologia comigo, né, como a Clema que está fazendo, Maria Teodora, a gente aprendeu que existe um teste que se chama MEM, tá? Que vai avaliar essa questão da função cognitiva. E o que esses pesquisadores eles fizeram? No início dessa pesquisa, eles aplicaram o MEM para esses idosos, que é o mini exame do estado mental, e eles determinaram o seguinte: nós vamos avaliar assim em 4 anos. Há essa melhoria ou essa perda, e essa melhoria ou essa perda a gente vai avaliar pensando no seguinte: se essa pessoa tiver aumentar em 3 pontos no MEM, significa que ela teve um ganho. Se ela diminuir em 3 pontos, significa que ela teve uma perda. Vocês estão vendo uma fumacinha aqui, é meu incenso, tá, gente? Que de noite eu ligo meu incenso aqui, para eu já ir pegando, já ir me acalmando, né, para pegar no meu sono daqui a pouco. E aí eles determinaram, então, esses 3 pontos, tá? E fizeram essa avaliação. Por que 3 pontos? Porque 3 pontos no MEM, nesse mini estado de exame mental, para baixo ou para cima, significa, se for para cima, um ganho de 20% na função cognitiva, e em 3 pontos para baixo significa uma perda na função cognitiva. E o que eles perceberam? Os idosos que ao longo desses 4 anos eles permaneciam utilizando a internet, eles tinham uma melhora significativa em termos de ganho cognitivo, eles tinham 60% menos chance de ter perda cognitiva. Aqueles idosos que já apresentavam alguma perda cognitiva, eles tinham uma manutenção, se era uma perda leve, eles tinham uma manutenção, ou seja, não perdiam mais, tá? E aqueles idosos, é claro, que já estavam numa fase avançada de algum tipo de demência, eles não tinham tanto ganhos assim, alguns, inclusive, não tinham ganhos, tá? Mas o que é importante? Aqueles idosos que ainda não tinham um declínio, ou que tinham um declínio muito leve, ou eles tinham uma manutenção daquela função cognitiva, das funções cognitivas, ou eles tinham ganhos. Isso significa o quê? Que a gente precisa promover a utilização da internet para os idosos, porque essa pode ser uma estratégia de prevenção, tá? De perdas cognitivas e de manutenção daquelas funções cognitivas que esse idoso já tem. A questão no Brasil muitos idosos ainda não utilizam a internet, alguns não utilizam por quê? Porque o preço do celular, né, do smartphone é caro, não é barato um smartphone. Se a gente for pensar que a maioria dos idosos brasileiros recebem apenas um salário mínimo, seja de aposentadoria, seja de BPC, para você comprar um smartphone de 300, 400, 500 reais é caro, né? E aí a gente tem a questão de que além de comprar o celular, além de comprar o computador, ele tem que ter acesso a um Wi-Fi. Se ele tem uma internet, só essa internet de pré-pago de telefone, ele não consegue acessar a internet com frequência. Então, a gente precisa de políticas públicas que incentivem isso. Alguns idosos têm dificuldade por conta da questão de que não tem pessoas que ensinem, não tem pessoas com paciência para ensinar o idoso a utilizar a internet. A gente sabe que nós nascemos, eu não nasci, mas, por exemplo, a minha filha já nasceu, a internet já existia, né? Nós, jovens, temos uma facilidade maior para aprender. Os idosos aprendem sim, vão aprender de uma forma um pouco mais lenta, precisando de um pouco mais de repetição, né? Mas eles aprendem como qualquer outra pessoa. E aí, só que o que acontece? Eles nasceram numa era que não tinha smartphone, que não tinha internet. Então, o que acontece? Eles vão ter uma resistência maior, tá? E vão ter uma dificuldade maior para aprender. Hoje em dia, a criança já nasce com o celular na mão. Então, claro que para ela aquilo ali é muito natural, mas para os idosos não. Então, é muito importante que a gente incentive, que a gente tenha paciência para ensinar esses idosos a utilizarem a internet, tá? Que a impressão que a gente tem vocês que me acompanham aqui, né? Que a impressão que a gente tem é que a maioria dos idosos utiliza a internet, mas não é assim. A maioria não utiliza. Então, a gente precisa, enquanto profissionais, né, enquanto cuidadores, estar auxiliando, estar incentivando e tirando o medo que os idosos têm da internet. Claro que sempre ensinando, né, mostrando formas seguras de utilizar. Infelizmente, algo que vem crescendo são os golpes com pessoas idosas, especialmente com as mulheres idosas. E aí a gente fala muito de golpe no sentido do amoroso, vamos dizer assim, né? Boa noite, Sandrinha, minha linda. Minha amiga que está aqui no Instagram, seja bem-vinda, Sandra. E o que acontece, gente? O golpe com mulheres idosas vem acontecendo, né? Por quê? Porque, em geral, são mulheres viúvas,
São mulheres, hoje em dia cresce o número de mulheres idosas que moram sozinhas. E aí o que acontece na internet? Se elas não aprendem a utilizar com segurança, acabam sendo vítimas de golpe. Então a gente precisa ensinar também, tirar o medo, mas ao mesmo tempo ensinar os idosos a utilizarem a internet com segurança, tá? E sabendo que, além de todos os benefícios, e eu vou falar por que a internet traz esses ganhos cognitivos para os idosos, né? Mas, para além disso, facilita muito a vida do idoso. Por exemplo, nesse momento agora de pandemia, né? Em que a maioria dos idosos precisa estar dentro de casa, precisa pensar nessa questão da segurança, evitar aglomeração e etc. Então, os idosos estão muito dentro de casa. E aí a internet, ela facilita para o idoso fazer as compras, né? Ela facilita para o idoso interagir com a família. Mas é preciso a gente sempre ensinar a melhor forma de utilizar. E aí, bom, eu falei para vocês no início da live que o uso da internet traz, sim, ganhos cognitivos para esses idosos. Mas por que traz esses ganhos cognitivos? Primeiro, porque permite uma interação social maior, né? O idoso que ele utiliza a internet, ele faz contato com os familiares, ele faz contato com os amigos, né? Então, ele faz contato com grupos de pessoas, grupos de família e etc. Ele tem muita questão que a gente fala hoje em gerontologia, que é a questão do aprendizado contínuo, que a gente precisa incentivar o idoso a estar sempre aprendendo, e a internet, ela permite isso. Permite você fazer cursos, permite você assistindo vídeo no YouTube, assistindo vídeos, enfim, no Facebook, o que for, você aprender não só a questão da educação e saúde, mas você aprender receitas, né, relacionadas à questão da alimentação, você aprender a fazer artesanato, você aprender, enfim, existem diversas formas de aprendizagem você utilizando a internet. E isso trabalha a questão da cognição, né, o aprendizado de coisas novas. Existe a questão de você estar se atualizando também, você está sempre tendo acesso a notícias de, como é que a gente pode dizer assim, discussões relacionadas ao mesmo tema, né? Antigamente a gente tinha acesso só à televisão, então o nosso olhar para as coisas era sempre o mesmo. Hoje em dia não, como você tem canal do YouTube, Facebook, Instagram, o que você pode fazer? Você pode ouvir uma opinião aqui, outra ali, com isso você constrói a sua própria opinião, você constrói o seu próprio raciocínio em torno de determinado assunto, e isso contribui para a melhoria da sua saúde cognitiva também. E aí, como eu falei, tem a questão das informações em saúde. Por exemplo, vocês me seguem aqui e aprendem, né? Aprendem sobre alimentação, aprendem sobre exercício, aprendem sobre diversas coisas aí que auxiliam a melhorar a questão da saúde de vocês, melhora a questão da atenção. E aí, por conta de tudo isso, é que o idoso ele tem os ganhos cognitivos. Mas lembrando sempre, a gente precisa sempre incentivar os nossos idosos, está lutando para que a gente tenha políticas públicas que permitam, que colaborem para que o idoso utilize a internet como algo que vai estar prevenindo demências, que vai estar auxiliando nessa questão desses ganhos cognitivos. Para isso, o idoso precisa aprender, né? Então, eu lembro que na Universidade da Terceira Idade que eu trabalhava, a gente tinha um projeto dentro da Universidade para a Terceira Idade, que era o projeto de internet, de informática para pessoas idosas. E aí dentro desse projeto os idosos aprendiam a utilizar especialmente as redes sociais, né? Que são a maior atração aí dos idosos, mas também outros aplicativos, né? Eram as turmas mais lotadas, eram as turmas de dança e depois da dança a turma de informática, porque todos os idosos queriam aprender. Mas se a gente tiver políticas públicas voltadas para isso, é possível, por exemplo, dentro de um centro de referência de assistência social, um centro-dia, até dentro das próprias instituições de longa permanência, a gente ter cursos de informática para pessoas idosas, promovendo esse acesso. Mas para isso a gente precisa lutar, a gente precisa demonstrar que é importante para os idosos, não só para os jovens, o acesso à internet, né? Então vocês têm também, vocês que já utilizam, brigar por isso, incentivar você que é jovem, que é cuidador, que é familiar, ensinar a ter paciência para ensinar os idosos a utilizarem a internet aos poucos, né, Clema? Como Clema colocou aqui, né? Que tem aprendido bastante, está passando os conhecimentos também, né, Clema? Por aí para outras pessoas também. Eu sempre tento trazer aqui no Facebook e no Instagram dicas práticas, né, gente? Para que a gente consiga colocar aí no dia a dia.
e juntos auxiliar os nossos idosos, tirar esse medo e mostrar para eles, ó, você pode aprender sim, né? Porque muitos idosos têm medo, eles acham que eles não vão aprender, que é tudo muito difícil, e a gente vê que não, que é possível aprender e que vai trazer muitos benefícios para esses idosos, né? Eu quero dar uma boa noite aqui para Lourdes Silva no Instagram, Evani, deixa eu ver quem mais, Rosângela Lindona, minha aluna também, Terezinha Beguelini, Neuza Esté, Lourdes Silva, obrigada, Lourdes, Maria do Socorro, Maria Helena, ajudar o idoso, né, Maria Helena, questão de utilizar a internet, digitalizar. Terezinha Beguelini colocou aqui, olha, Lisete, vamos entrar nessa área. Olha, gente, a área de gerontologia é uma área muito interessante. Você não precisa ser professor de informática para ensinar informática para idosos. Inclusive, dentro desse programa de universidade para terceira idade, quem ensinava a internet eram os nossos alunos. Então, a gente tinha os alunos da psicologia, serviço social, ciências sociais e etc. Os alunos da universidade, eles ganhavam uma bolsa de extensão. A gente fazia um projeto de extensão, os alunos ganhavam uma bolsa. E aí, eles ensinavam a internet. Só que antes disso, o que a gente fazia? A gente fazia um curso para esses alunos, a gente ensinava todo o processo de envelhecimento. Então, os alunos, por exemplo, que estão aqui no curso de gerontologia, na introdução à gerontologia, esse conteúdo que foi passado para vocês era um conteúdo que eu passava, por exemplo, lá para esses alunos, tá? Para os alunos de extensão da Universidade Federal. E aí, depois que eles aprendiam sobre o processo de envelhecimento, é que eles começavam a ensinar para os idosos. Por quê? A didática de ensinar informática para o idoso é diferente da didática que você utiliza para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o adulto. É uma outra forma de aprendizado. Então, a gente precisa adaptar tudo isso, tá? Mas é muito interessante. Então, você que é cuidador, você pode ensinar o idoso que você cuida a utilizar a internet. Você que é familiar, você que é profissional. Aqui a gente tem psicopedagogo, né? Como a gente tem a Rosângela, a Liliana. A gente tem aqui, deixa eu ver quem mais, a Cleuma, né? Que é técnica de enfermagem. Ou seja, independente da sua profissão, você sabendo sobre os aspectos de envelhecimento, você pode ensinar. E você que me acompanha aqui, que é familiar, obviamente você também já aprendeu muito como lidar com pessoas idosas, né? As características desse processo de envelhecimento, então você vai ensinando aos poucos, devagarzinho, com paciência, com repetição, e esse idoso vai aprender e ele vai ter ganhos cognitivos, tá? Quero dar uma boa noite aqui para Maria José Almeida Machado, Marinês, minha linda, seja bem-vinda, saudade de você, Marinês. Espero que você esteja se recuperando bem também, tá bom? Estou aqui fazendo minhas preces por você. Então é isso, gente. Eu acho que todos os conteúdos que eu tinha para passar para vocês hoje são esses. Então vamos incentivar, vamos estimular o uso da internet para os idosos, especialmente nesse momento agora, né? Esse momento de pandemia, é o momento em que os idosos estão isolados. Então imaginem vocês, né? Os idosos que têm acesso à internet, eles estão passando bem melhor por esse momento de pandemia. Agora, os idosos que não têm acesso, que não sabem utilizar, imagina a situação deles, né? E eu escuto muitas vezes as pessoas falando assim, mas esses idosos ficam andando na rua, né? Não fazem o isolamento. Só que as pessoas não entendem que os idosos que utilizam a internet são poucos. A maioria não utiliza. Então, esses que não utilizam, eles não sabem o que fazer. Eles estão trancados dentro de casa, trancados, né? Sem ter o que fazer, sem ter com quem interagir, porque eles não têm isso aqui que vocês têm no Instagram, utilizar Facebook, YouTube, eles não sabem, eles não têm acesso. Então, para eles, é muito mais difícil o isolamento do que para os idosos que têm acesso, né? Então, isso que a gente tem que levar, a gente tem que mostrar para as pessoas e a gente tem que, por outro lado, estar lutando aí para que todos os idosos, de fato, tenham acesso à internet e utilizem a internet dessa forma segura e saudável, tá? Quero dar uma boa noite para a Cis, seja bem-vinda, minha querida. Gente, é isso. Júlia falou para mim que ela quer vir aqui trazer uma indicação de livro para vocês. Vem cá, Júlia. Antes de finalizar a live, ela vai trazer uma indicação. Mostra aí para a galera. Aqui, por onde for teu passo, que lá esteja o teu coração. Fala mais alto um pouquinho. Por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração. É de quem esse livro? Padre Fábio de Mello. Gente, eu sou assim
apaixonada pelo trabalho do Padre Fábio de Mello. Os livros dele são super interessantes, tá? Não são livros sobre religião católica, são livros assim reflexivos, né? Ele faz um trabalho assim muito interessante de desenvolvimento pessoal. Inclusive, eu já em algum tempo, acho que eu já indiquei 2 livros aqui dele, que foram super interessantes para mim, para o meu crescimento. Esse livro aqui, confesso que eu ainda não li. Vocês vão ver que ele tá novinho, né? Ó, para quem não viu aqui no Instagram, tá? Esse livro aqui, eu tenho certeza que é muito bom, como todos os outros. Eu ainda não li. Quando eu ler, eu posso fazer um resumo aqui, estar falando com vocês sobre ele, tá? Mas pelo que eu já li de resenha, vocês podem procurar aí na internet, ver um resumozinho para ver do que se trata. Certamente é um livro muito bom. Eu vou começar a ler nessa semana e depois eu vou trazer aqui para vocês também, vou falar o que eu achei. Mas todos os livros dele são assim maravilhosos, tá? Cleuma Norata, obrigada, Cleuma. Obrigada, professor Denilson também, que esteve aqui presente com a gente, né? Assis também, gratidão, Deus abençoe vocês. Terezinha colocou aqui que ela é cuidadora, né? Fez um curso, mas gosta de aprimorar, isso mesmo, né? Então, Terezinha, me acompanhe, porque além dos cursos que eu super indico para quem quer continuar estudando, para quem é cuidador, quer aprender, quer ter um conhecimento mais organizado, porque aqui na live cada dia eu venho trago um tema, né? E quando a gente fala em curso, tem uma sequência de vídeos que um tem relação com o outro. Então, você que quer se manter se atualizando, se aprimorando, participe dos nossos cursos também, é claro. Aproveita aí dos conteúdos gratuitos. YouTube com mais de 250 vídeos, né? Você que está me conhecendo agora talvez não tenha acessado ainda o meu canal do YouTube, mas tem mais de 250 vídeos lá, tá? Então aproveite. Maria Teodora, você viu, Maria? Você pediu indicação de livro, ela tá aí trazendo indicação de livro sempre, né? Lourdes Silva, então é isso. Vem cá, Júlia, vamos dar um tchauzinho pra galera, gente. Cleuma, todos aqui do Instagram, gratidão, comentem lá no IGTV, compartilhem também, tá bom? E se inscrevam lá no YouTube. Dá um tchauzinho pro pessoal do Instagram. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. E uma boa noite aqui para vocês, né? Rosângela, gratidão aí pela indicação do curso, gente. Amanhã, se Deus quiser... Aliás, amanhã não teremos live aqui à noite, porque temos live lá no curso de gerontologia, tá? Mas na sexta-feira nós teremos live aqui na minha página do Facebook. Então, você que é aluno do curso de gerontologia, não se esqueça que amanhã, às 20 horas, nós temos live lá na página, no grupo exclusivo do nosso curso, tá bom? O título do livro, Maria José, Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o seu coração. Eu já li o resumo, já vi que vai ser um daqueles livros que vai mexer com a gente, porque eu já entendi que todo o processo aqui é a gente conseguir compreender que a gente não pode seguir por caminhos que não sejam caminhos por onde está o nosso coração. A gente precisa estar onde o nosso coração diz que a gente deve estar. Mas é claro que lendo isso aqui, com certeza são reflexões maravilhosas aí que o Fábio de Mello traz pra gente, tá bom? Gente, beijo, compartilha a live, dá um tchauzinho aí, Júlia. Até a próxima live, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todos.